Olá, meus queridos alunos, estamos novamente aí para dar continuidade ao nosso curso, né? Espero que vocês tenham gostado do texto do Sérgio Buarque de Holanda. Esse cara é essencial. É importante compararmos seu texto e sua visão da história do Brasil com a dos demais autores dos textos anteriores. É claro que a ideia aqui não é de que vocês concordem ou discordem de suas ideias e interpretações, mas que vocês possam ver e aumentar o repertório de interpretações e possam compreender como essas visões dialogam com o seu respectivo tempo histórico e com o seu lugar de fala. Eu acho que vocês já perceberam como no século XIX havia determinado modelo de interpretação do Brasil e como esse modelo vai se transformando lentamente. Nos tempos de von Mart, Van Hagen, ainda imperava uma visão positivista, historicista acerca da produção histórica. Lembrar, por exemplo, do determinismo geográfico, determinismo biológico, do darwinismo, de Spencer, ou seja, achavam que a história poderia ser estudada assim como se estudava o universo, a natureza, de forma objetiva. É claro que, assim como em qualquer momento da história, sempre é possível ver alguém que é dissonante do mainstream. Como, por exemplo, poderíamos citar o Tobias Barreto, que disse certa vez que quando se tratava do homem e da sociedade, há sempre um resto que a mecânica não consegue explicar. Ele disse, inclusive, que esse resto mecanicamente inexplicável é quase tudo quando se trata do homem. Então, quando nós passamos para o texto de Gilberto Freire, eu acho que vocês perceberam claramente uma sensível mudança nessa percepção da produção histórica. Não sei se por influência da escola francesa, a escola dos análises, a subjetividade ganhou bastante espaço em sua obra. Sem querer exagerar, mas já exagerando, a obra História Geral do Brasil de Van Hagen e a obra Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, em relação à objetividade e subjetividade, são muito diferentes. Isso tanto na análise histórica quanto na escolha das fontes. Essa nossa conversa inicial é para que nos situemos, assim, de forma bem mais clara em relação aos textos que já lemos e como podemos pensá-los em conjunto. O texto que lemos essa semana, como todos os demais, tem grande importância. O próprio autor é uma história à parte. Sérgio Buarque, pode dizer, é filho do século XX. Nasceu em 1902 em São Paulo. Como a maioria dos jornalistas da época, tinha formação em direito. E desde o início de sua formação, gostava de produzir estudos sociológicos e publicá-los na imprensa. Quando Vargas tomou o poder no Brasil em 1930, na Revolução de 30, ele estava em Berlim como enviado especial dos Diários Associados. Durante esse período que passou fora do Brasil, talvez a saudade da pátria, como uma espécie de exílio por razões profissionais, ele acaba produzindo muitas anotações sobre a nossa história, incluindo aí um volumoso texto que não chegou a publicar integralmente. Boa parte dessas anotações seriam a base da obra Raízes do Brasil, que publicaria em 1936, no mesmo ano em que assumiu a cátedra de História do Brasil da Universidade do Distrito Federal. Já que citamos essa universidade, ela havia sido fundada no ano anterior e seria incorporada à Universidade do Brasil, atual UFRJ, em 1939. Mas sua vida acadêmica profissional não ficou restrita a essa experiência, pois tornou-se professor da Escola de Sociologia e Política entre 1947 e 55, além de professor da USP entre 58 e 69. Voltemos a Sérgio Buarque e Raízes do Brasil. O texto, após fazer uma breve análise da biografia de Sérgio Buarque de Holanda, procura contextualizá-lo na década de 1930. Mas para fazer isso, ele busca analisar a década anterior e os frutos da Semana de Arte Moderna. José Carlos Reis enfatiza a sede dos intelectuais, dos artistas, por entender o que seria o Brasil. Uma espécie de aprofundamento no esforço de redescoberta do Brasil que havia sido iniciado lá atrás pela geração de Capistrano de Abreu. O texto chama atenção para o fato de que, a partir de 1930 e da Revolução de 30, o Brasil vivenciou inovações interessantes.
Por exemplo, o surgimento de universidades públicas, resultado dos investimentos do Estado brasileiro no ensino superior. Da mesma forma, o ensino secundário, que hoje chamamos de ensino médio, e que era em grande parte controlada pela Igreja, foi lentamente dando lugar a um ensino leigo. As faculdades de letras, filosofia e ciências humanas recém-criadas, como a USP, que havia sido fundada em 34, passam a receber boa parte da classe média, que vivia momentos de expansão. Afinal, o processo de urbanização e industrialização brasileiro estava em grande crescimento. Como já vimos no texto anterior, havia uma crise oligárquica, resultado das transformações geradas pela lenta substituição de uma sociedade de economia exclusivamente agropecuária por uma sociedade cada vez mais industrializada, de uma sociedade basicamente rural para uma sociedade cada vez mais urbanizada. Mesmo não se podendo afirmar que houve uma revolução profunda, a ponto de romper com a organização social oligárquica da Primeira República, é inegável que as mudanças contribuíram para abalar sensivelmente a validade das interpretações do Brasil, que tinham como fonte de inspiração um Brasil de hegemonia oligárquica. O autor identifica avanços em relação ao século XIX, quanto à deslegitimação da realidade excludente. Por exemplo, o autor usa as seguintes palavras: no século XIX, a realidade excluía e o pensamento a legitimava. Agora, a realidade continuava excluindo, mas sem legitimação, cúmplice do pensamento brasileiro. A persistência dessa desigualdade não impedia que o pensamento intelectual brasileiro passasse a incluir o negro e o índio em seus projetos teóricos para um Brasil do futuro. Como falamos anteriormente, Holanda viveu alguns anos na Europa, como parte do seu ofício profissional de jornalista. Parte desse tempo, inclusive, na Alemanha. Nesse momento, recebeu forte influência do pensamento alemão moderno. Para José Carlos Reis, a teoria alemã teria grande importância na obra de Sérgio Buarque de Holanda. Mas, por mais que possa parecer incoerente, seu uso contribuiu para que ele a usasse de forma original e criativa. Isso deve exatamente ao fato de que essa teoria ressaltava a importância do único e do particular. Foi dessa forma que Buarque procurou desenvolver tipos ideais e traços particulares, procurando evitar o uso de esquemas teóricos e preconceitos. Mesmo não havendo consenso, afirma-se que Holanda teria sido o primeiro intelectual brasileiro a analisar o Brasil com base na teoria weberiana. Claro que a discussão entre calvinismo, judaísmo e catolicismo, desenvolvida por Gilberto Freire em Casagrande Senzala, acaba depondo contra a Holanda. O uso de Weber se manifesta em vários momentos de raízes do Brasil, como, por exemplo, ao discutir o Estado brasileiro e sua relação entre público e privado, os tipos ideais do trabalhador e do aventureiro, do homem cordial. Quando o autor de Raiz do Brasil fala das mudanças progressivas vivenciadas no Brasil, ele usa as categorias weberianas de racionalização. Em relação ao momento político em que o Brasil vivia, período de extremismos ideológicos, fascismos, comunismos, pensamento católico, Holanda manteve-se razoavelmente brando, sem exaltar-se à esquerda. Embora fique claro que Buarque de Holanda não era fixado pela teoria, podemos identificar em sua obra, assim como na de Capistrano de Abreu, o povo brasileiro como personagem principal. Em outras palavras, a preocupação do autor de Raízes do Brasil não era entender as elites aristocráticas ou líderes políticos, mesmo que populares. Ainda não existiam conceitos como os de trabalhista ou populista. Por isso, quando se refere a elementos que hoje os chamaríamos disso, usam um conceito mais utilizado para a América Espanhola, o conceito de caudilho. A falta de simpatia por esses líderes faz com que Buarque os identifique como um fator de empecilho à modernização do Brasil.
Fique imaginando se Vargas leu Raízes do Brasil e se identificou em sua obra. Afinal, o livro foi lançado um ano antes do golpe de 37, que inauguraria a ditadura do Estado Novo. Qual seria a avaliação de Holanda sobre o passado brasileiro? Seria diferente da de Gilberto Freire? Sim. Ao olhar o passado, Sérgio Buarque se diferenciava bastante de Gilberto Freire, pois, diferente de Freire, que olhava o passado das oligarquias com nostalgia, Buarque preferiu o Brasil que emergia sobre essas ruínas oligárquicas. O passado brasileiro era obra da colonização portuguesa e, para Buarque de Holanda, esse mundo construído pelos portugueses não interessava ao Brasil. Nas palavras dele, o Brasil é mais português do que gostaríamos que fosse. Somos, sobretudo, neoportugueses e devemos nos tornar pós-portugueses. Por falar em portugueses, para Buarque de Holanda, os patrícios que aqui chegaram em 1500 não eram europeus, africanos, mouros, árabes, mas eram um tipo original. E esse caráter ibérico original teria desenvolvido o culto à personalidade. Cada indivíduo seria visto, avaliado, pelo seu mérito e não pelo seu nome. Para ele, essas características acabavam contribuindo para a frouxidão da estrutura social. Essa característica comprometeria todo tipo de hierarquia e, segundo ele, levaria a um individualismo anárquico. Na busca por entender as heranças portuguesas em nossa cultura, Holanda forja dois tipos, o do aventureiro e o do trabalhador. Para o aventureiro, os fins são mais importantes do que os meios. E aí usa uma metáfora para explicar melhor as características desse tipo. Segundo ele, o aventureiro teria como ideal colher o fruto sem plantar a árvore. Entre os adjetivos que Buarque de Holanda atribui ao aventureiro estariam: ignora fronteiras, é invasor, é ladrão, criativo, audaz, aceita risco. Por mais depreciativa que a descrição seja, ele acha que esse tipo não precisa encarnar necessariamente nesses personagens, que, segundo ele, seriam nocivos à sociedade, mas que a audácia poderia ser útil à sociedade ao promover a aliança entre a aventura e o trabalho. Essa característica aventureira teria contribuído para a colonização brasileira. Para ele, a exploração agrária colonial não foi, não teria sido planejada. Faz inclusive uma crítica ao tipo de exploração agrícola colonial, que, segundo ele, era de baixa qualidade técnica e tinha como objetivo apenas extrair riquezas do solo sem muito sacrifício. Sérgio Buarque acaba indo mais fundo nessa sua análise da influência portuguesa no Brasil, que ele achava que deveríamos superar. Para ele, o neoportuguês, ou seja, o brasileiro, seu contemporâneo, não se associam por interesse racional, mas pela festa, pela bebida e pela religiosidade. Esse Brasil português é visto em Raízes do Brasil como negativo e deve ser apagado, superado. Se inicialmente Buarque tratava os ibéricos de forma genérica, ele logo começa a diferenciar portugueses de espanhóis. Parte interessante dessa análise é quando ele toca na formação das cidades. Nesse ponto, ele elogia o modelo espanhol de cidades planejadas, em contraste com as cidades portuguesas, que para ele têm caráter apenas de passagem, cidades litorâneas, que acabavam tornando quase que proibitivo a interiorização. Nesse ponto, os bandeirantes são mais uma vez lembrados de forma positiva. Vocês devem lembrar que eles foram retomados em textos anteriores, principalmente por terem incentivado a escravização de indígenas e não a de negros. Mas aqui o elogio é por terem demonstrado suas características aventureiras. Ou seja, terem agido com certo grau de autonomia. Ao longo do texto, percebe-se a insistência de Buarque em deixar claro que o Brasil precisa superar sua condição de neoportuguês. Ele olha o passado, mas não o admira. Chega a afirmar
que os brasileiros precisam esquecer suas raízes ibéricas. Acredita que nossa desordem, a anarquia que impera no Brasil é tradicional e que, ao contrário de Gilberto Freire, retornar a esse passado não nos ajudaria em nada, caso quiséssemos organizar uma sociedade brasileira moderna. Até mesmo a família patriarcal é objeto da crítica de Sérgio Buarque. Não creio que seja por acaso que nesse mesmo parágrafo José Carlos Reis chama a atenção para a negatividade de caudilhos e ditadores. Não é possível que não tenha incomodado o Brasil das décadas de 1930 e 1940 esse livro. Claro que ele associa o patriarcalismo familiar, afetivo, com nossa tendência ao personalismo, ou ao caudilismo, como ele chamava. O texto acaba confirmando essa percepção ao destacar a análise de Sérgio Buarque acerca da diferenciação entre Estado e família, que para ele representam descontinuidade e até mesmo oposição. Seriam, para usar as palavras do autor, esferas sociais essencialmente distintas. Bom, mas essas seriam definições ideais, porque no Brasil, neo-português, não era assim. No Brasil, segundo Buarque, a família é mais forte do que o Estado e que acaba sendo controlado por ela. Essas características seriam uma barreira ao estabelecimento de um Estado moderno, pois não haveria separação entre público e privado. Isso tudo seria tradição, seria herança dos portugueses e de seu estado patrimonial. O que estaria faltando ao Brasil seria uma organização impessoal e burocrática, ou seja, para o autor, a burocracia serviria para combater o patrimonialismo e a promiscuidade entre o público e o privado. Talvez um dos tipos ideais que mais chamam a atenção na análise de Holanda sejam os de homem cordial e de homem cortês. A caricatura que ele usa para antepor ao brasileiro seria o japonês, que para ele representaria o perfeito estereótipo do homem cortês, em contraposição ao homem cordial, que seria o neoportuguês, ou seja, o brasileiro. Quem seria o homem cordial? Ele descreve o homem cordial como aquele que é hospitaleiro ou agressivo, amigável ou gentil, generoso ou mesquinho. Como assim? Tudo dependeria de pequenas mudanças na relação social. Trata desconhecidos como se fossem irmãos ou talvez até mesmo escravos. Em contraposição a esse homem cordial, seria o homem cortês, mais ritualístico, polido, reverente e distante. Lembra do estereótipo do japonês? Segundo Sérgio Buarque, o homem cordial é mais afeito a obedecer cegamente ao líder carismático. Aceita qualquer ideia, desde que possa ser apresentada de forma afetiva ou agressivamente. Essa é uma tese que sofre críticas constantes. Por exemplo, Dante Moreira Leite afirmou que essa categoria de homem cordial pode ser usada talvez para a relação entre membros das elites brasileiras, mas não pode ser aplicada ao povo brasileiro em geral, ou seja, entre iguais. Mas o autor de Identidade do Brasil, o José Carlos Reis, sai em defesa de Buarque. E nesse ponto ele afirma que o paternalismo poderia ser a manifestação da cordialidade entre diferentes. Superar esse paternalismo, o personalismo herdado dos portugueses, seria essencial para que o Brasil fosse capaz, não de continuar, mas de se transformar em algo novo. Mesmo sendo um livro datado, superado, Raiz do Brasil é um livro clássico. E, como tal, é fundamental para estudantes como vocês que precisam entender cada vez mais esse Brasil, que de simples não tem nada. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do texto e de que essa aula tenha, de alguma forma, contribuído com sua leitura. Ok, gente? Um grande abraço.